que é onde eu acho que as empresas dão certo e aonde elas dão errado, é gerir pessoas, montar times, fazer com que todos que estão lá dentro... Eu sempre costumo dizer que a empresa é como se fosse uma canoa e cada um tem um remo na mão. E se do dia pra noite você trocar todas as pessoas da empresa, é outra empresa. É outra empresa. Então, essa parte de você motivar time, fazer com que o time esteja junto com você, comemorar junto, sofrer junto, e o cara entender que ele faz parte daquilo, né? E que não são só flores. Exatamente. Né? O principal é te entender a tua vida financeira, entender os seus objetivos, entender a sua dinâmica, trazer opções de investimentos para você, te explicar, tirar dúvidas e te ajudar a construir um patrimônio. Tem uma frase muito boa, eu assisti a palestra desse cara, que é um livro chamado A Psicologia do Dinheiro. Incrível. Só tem uma coisa que o dinheiro compra na vida. Uma. Conforto. Meu nome é Fernando Braga, eu sou sócio fundador da Lemon Capital e da Iolo. Eu tenho alguns hobbies como esportes principalmente, jogo tênis bastante, treino bastante corrida de montanha, corrida de rua e música também. Sou fascinado por música. São os dois principais hobbies, esporte e música. Qual é a missão e a finalidade do seu trabalho? A finalidade do nosso trabalho é ajudar as pessoas a construírem patrimônio, né? A transformar o dinheiro que elas ganham em patrimônio. Né? E a nossa missão é tirar essas pessoas dessa escuridão, né? De não entender o que tem por trás dos investimentos e conseguir ajudá-las a tomar decisões certas para conseguirem a finalidade de construir um patrimônio na vida. O que faz o seu trabalho ser único? Meu trabalho ser único é a linguagem que a gente usa para explicar investimentos para os nossos clientes. Se as pessoas falassem sobre o Fernando daqui a 10 anos, como você gostaria de se lembrar? Do que você gostaria que elas falassem? De alguém que tem sonhos, que realiza esses sonhos, de alguém empreendedor e que tem uma alegria muito grande de viver. Seja muito bem-vindo, meu super Brasil empreendedor. Quem vos fala aqui é Gleice Feltran. Nessa segunda-feira, às 6 horas da manhã, convidando você para entrar em mais um Super Despertar Empreendedor com a Fábrica de CEOs, nesse programa incrível Empreendedorismo na Prática, que a gente traz toda segunda-feira um novo empreendedor para falar contigo e mostrar a história real dele, como que ele fez realmente o negócio dele acontecer. Não importa qual é o resultado deste negócio, o que importa é que o empreendedorismo é um grande processo. Todos os dias a gente empreende. Todos os dias a gente cumpre um grande papel, de uma grande responsabilidade no nosso país, de transformar o nosso país. Então eu convido você agora a fazer parte aqui do nosso programa e venha assistir até o final, porque no final a gente sempre passa uma grande mensagem para que você possa se despertar ainda mais. A pessoa que está aqui na minha frente hoje, olha... Quando eu tava lendo aqui a entrevista dela para poder criar esse projeto para vocês, eu falei assim, eu tenho trocentas perguntas para fazer, porque o que ele criou não faz parte apenas hoje só do que nós criamos. Aqui dentro do Colabora, né, para quem não sabe, nós estamos no Colabora, que é o escritório da Fábrica de CEOs aqui no ABC, e a gente trabalha principalmente com o mercado digital. Então hoje ele vai contar principalmente dessa startup dele, mas ele não fez só essa startup não, e aí por isso que eu tenho um monte de pergunta para te fazer. Então vamos lá, o propósito dele é, olha que propósito lindo, gente, trazer luz para as pessoas no quesito de educação financeira. Ai, super precisa. Obrigado. Meu país super precisa. A expectativa dele aqui com o nosso programa é conseguir transmitir a mensagem e atingir o maior número de pessoas possíveis. Então, você já pega esse programa de agora e já manda para todo mundo que você sabe que precisa se despertar financeiramente falando. O legado que ele quer deixar é
contribuir com a melhora da vida das pessoas. E, gente, dinheiro é uma coisa que eu falo, sabe, Fê? Dinheiro não é tudo, mas é praticamente 100%, né? Pra gente estar vivo, né? Porque a gente precisa de dinheiro até pra morrer. Então, né? Quanto mais despertos estivermos nesse assunto, melhor. E o que eu quero deixar aqui pra vocês, que é exatamente o começo do nosso podcast, é o desafio que hoje ele está enfrentando. Ele está na terceira startup dele. E sempre o maior desafio foi conquistar os primeiros clientes. Ainda mais quando o produto ele é algo novo. Seja muito bem-vindo, Fernando! Muito obrigado. Que coisa boa te receber aqui! Muito feliz de estar aqui também. Meu, quero saber tudo. Vamos lá. Sabe que quando... eu entrevisto um monte de gente aqui, né? Uhum. Eu entrevisto conhecido, eu entrevisto família, eu entrevisto não conhecido, eu entrevisto gente que... Eu vou entrevistando. E você é a primeira vez que a gente tá se vendo. Verdade. Então me conta essa sua história. Você quer começar pela startup de agora? Você quer começar pelo começo? Você quer começar por onde? Eu acho que o começo, quando a gente está falando de empreendedorismo, né? E o mais importante de tudo é que a gente é empreendedor da nossa própria vida, né? E a nossa vida é um projeto que tem diversos desafios, diversas conquistas lá dentro. Então, acho que se a gente tiver essa consciência de que a gente tem um empreendedorismo, um projeto maior de tudo que é a nossa vida, e a gente sempre administrar os outros projetos que fazem parte dela e tentando dosar isso tudo para a gente conseguir seguir em frente. E aí depois olhar para trás, depois quando a gente for lá bem velhinho e falar, puxa, valeu, legal. Né? Esse projeto que eu tive foi muito legal, foi muito interessante. Para você, o que é o empreendedorismo? O empreendedorismo começa sempre com uma ideia, né? Onde a gente, com essa ideia, quer impactar um maior número de pessoas, que essa ideia pare em pé e dure bastante, e para isso a gente tem que ter um sucesso, tem que dar resultados financeiros para isso. E o mais importante de tudo, que é onde eu acho que as empresas dão certo e aonde elas dão errado, é gerir pessoas, montar times, fazer com que todos que estão lá dentro... Eu sempre costumo dizer que a empresa é como se fosse uma canoa e cada um tem um remo na mão. Se todo mundo remar para a mesma direção, essa canoa vai andar. Se de repente uma pessoa começa a remar para uma outra direção, ela vai passar a andar um pouquinho menos. E quando a gente fala de gestão de pessoas, o principal é a gestão dos egos que estão ali dentro, né? Eu costumo dizer lá com o meu time, eu falo, olha, chegou para trabalhar, deixa o ego no armário lá fora e entra aqui. Por quê, né? Quando eu falo do negócio do remo, muitas vezes o cara tá remando um pouco mais para cá, por quê? Porque ele tá mais preocupado se ele vai aparecer, se ele não vai, ele tá querendo concorrer com uma outra pessoa que tá lá, ele tá com ciúmes porque aquela pessoa tá levando mais louros do que ele, e aí o foco começa a se perder. Perfeito. Então, o empreendedor, ele tem que concentrar muito no foco dele e do time. Perfeito. Porque o empreendedor, muitas vezes, é muito vaidoso e o ego infla, e aí começa o começo do fim. E o ego nada mais é que uma proteção, mas uma grande máscara, né? Que a gente veste. Então, na hora que você está empreendendo e que o negócio precisa ser legítimo, com aquela essência que a gente tem de fazer o negócio acontecer, se você coloca uma máscara, qual que é a essência? Não vai, né? Muito legal, muito bom. E eu gostei muito do que você trouxe, porque para mim também o criar um negócio é fácil, o difícil é fazer a gestão de pessoas, né? É literalmente isso, né? Porque ter a ideia e movimentar é como se fosse criar uma festa de aniversário, né? Digamos assim, é um projetinho e tal, dá certo. Mas na hora que você começa a gerir todo mundo, realmente é difícil. E você, como um empreendedor, com a tua terceira startup, sempre teve esse mesmo problema? De gerir pessoas? Quem que gere as pessoas pra você? É você mesmo? Como que é essa a tua lógica? Eu sempre gostei de lidar com pessoas, sempre gostei de me relacionar com pessoas, sempre gostei muito disso. Eu tive uma passagem da minha vida profissional que eu fui, inclusive, eu até empreendi também nessa fase, né? Mas eu fui headhunter durante 9 anos. Ah, que legal! Então, o meu trabalho era, eu tinha os meus clientes e eu tinha que montar times para esses clientes, eu tinha que buscar profissionais para esses clientes, né? E aí, envolvia muito a negociação de trazer esse cara para cá, de ele estar incentivado para vir para cá, se ele está feliz onde ele não está.
E isso me fez aprender muito a entender a vida profissional das pessoas, Nossa, o que imagino. motiva, o que desmotiva aquela pessoa, né? Acontecia muito, por exemplo, eu ia lá, encontrava uma pessoa, negociava com ela, fazia a proposta, o dono da empresa nunca tinha conversado com aquele profissional. No dia que ele recebeu a proposta, o dono da empresa sentava na mesa dele e falava: tô com um projeto incrível para você. Você, pô, por que não fez isso, né, durante o tempo inteiro? E eu, quando eu era headhunter, né, eu comecei a classificar as pessoas da seguinte forma, né? Tem a pessoa que a empresa arrasta, tem a pessoa que anda na velocidade da empresa e tem a pessoa que arrasta a empresa, Aham. né? E de acordo com a motivação que você tá, você pode ser um cara nota 8, mas tá operando 10, Uhum. ou você pode ser um cara nota 8 e tá performando 3. Exato. E Então- tudo depende da motivação, né? E se você tem uma empresa, e se do dia pra noite você trocar todas as pessoas da empresa, é outra empresa. É outra empresa. Então, essa parte de você motivar time, fazer com que o time esteja junto com você, comemorar junto, sofrer junto, e o cara entender que ele faz parte daquilo, né? E que não são só flores. Exatamente. Senão você vai criando cada vez mais o que eu chamava de a turma do cafezinho. Aquele cara que fica 40% do dia ele tá no café e qualquer pessoa que encosta ele já começa, mano, isso aqui tá ruim, isso aqui é ruim. Então ele vai puxando as pessoas para baixo, porque de alguma forma ele não tá feliz, ele não tá se sentindo motivado. Muito legal, muito legal. Então, o líder ali, o gestor, ele consegue colocar uma gasolina azul de avião no time ou aquela batizada horrorosa. É verdade. E aí é muito em cima dessa pessoa, do gestor, do empreendedor que tá ali. Muito legal. Hoje você faz a gestão do teu time. Sim. Muito legal. E aí, então me conta. Já que é a mesma fórmula, independente da empresa, que significa saber montar o time para que o time monte aquela ideia que você tem. É uma frase boa que é: o empresário, ele não faz a empresa, ele contrata as pessoas e as pessoas fazem a empresa. Então a tua empresa de agora, ela é o quê, exatamente? Nós somos hoje uma assessoria de investimentos e a gente é voltado para o público da indústria criativa, tá? E Sergio. Entendeu, Brasil? Somos nós aqui, ó. por que veio essa ideia? Tá? Tinha um mercado que me chamava muita atenção e um dia eu assisti uma entrevista e aí eu fiquei chocado, que era o mercado de jogadores de futebol. Uhum. Ganham dinheiros, cifras altíssimas, muito jovens, né? E me chamava muita atenção aquelas reportagens, de repente aquele seu ídolo, seu time que tá com o apartamento penhorado, foi preso porque não pagou pensão alimentícia, tá endividado e tudo mais. E um dia eu estava assistindo uma entrevista do Ronaldo Fenômeno e ele falou que 97% dos jogadores de futebol, 5 anos depois de aposentados, estão pobres. Mentira. E aí eu falei, gente, Isso é sério? é sério. Ele que deu essa estatística numa entrevista pro Mano Brown, no Mano a Mano, no podcast. E eu sempre fui fascinado por pessoas que venceram na vida, que transformaram, que fizeram a diferença, que atingiram um grande sucesso, né? E eu falo muito de construção de patrimônio, né? Onde você vai construindo, suando muito, tendo muito sucesso e realizações, um patrimônio que ele facilmente pode ser destruído, né? E aquilo me chamou muita atenção e eu comecei a olhar muito para o mercado da indústria criativa que tinha similaridades, ou seja, pessoas muito jovens que, através de novas tecnologias, abriu-se um mundo novo e um mundo onde muitos deles tinham muito sucesso financeiro. Perfeito. E eu costumo dizer que o brasileiro não é que ele não tem educação financeira, ele foi deseducado financeiramente, né? O brasileiro foi educado a ser um pagador de parcela, a ser um pagador de juros, né? Uma legião de pagadores de juros. A gente via aqueles grandes varejistas, quer pagar quanto, né? A gente lembra dessas histórias, onde a propaganda, ela nunca fala quanto custa o produto, ela fala o tamanho da parcela. Perfeito. E quando vê, o cara tá pagando 3 geladeiras. Enfim. E começou, quando eu comecei essa profissão de cuidar do patrimônio, de cuidar do dinheiro das pessoas, foi me chamando muita atenção
o baixíssimo conhecimento que as pessoas tinham do que era investir. E não tem mesmo, né? E eu fui tentar entender por quê. E por que, por exemplo, que existia um abismo entre a indústria criativa, como outras indústrias também, mas vamos falar especificamente da que eu escolhi. Que foi a que você definiu. Atuar. Perfeito. O abismo que tinha dentro da indústria criativa para o mercado financeiro, né? E a gente chegou à conclusão que o principal motivo disso daqui era a comunicação. O mercado financeiro, como alguns outros mercados também, mas o mercado financeiro tem uma linguagem própria, que é uma linguagem com muitos jargões, com muitas gírias, com muitas formas de falar, que fala metade em inglês, metade em português, com muitas siglas, que quem está fora do mercado financeiro não entende. E mais uma vez, voltando para o nosso ego ele nos protege de expor a nossa ignorância. Perfeito. Então a gente vai fugir de um assunto do qual a gente não domina. E de uma certa forma, interessa para o mercado financeiro que o cliente não entenda muito daquilo. Por quê? Porque informação é poder, né? E aí a gente faz uma comparação, né, que acaba que a sua relação com a pessoa que cuida do seu dinheiro vira quase uma relação de médico-paciente. Você senta na frente de um médico, o médico fala, você vai ter que fazer esse exame e tomar esse remédio, você não tem nem como dizer, falar, doutora, não concordo, eu acho que eu vou tomar outro remédio, vou fazer um outro exame. A gente acata. Porque, né, aquela pessoa estudou, ela sabe, a gente não tem ideia, não tem como saber. Mas a gente acredita que não precisa ser esta relação que você tem com a pessoa que vai te ajudar a cuidar do seu dinheiro. Perfeito. Tá? Então, a gente começou a criar uma linguagem simples para que as pessoas começassem a entender e despertar o interesse das pessoas sobre o que ela vai fazer com o dinheiro dela, né? Eu falo para os clientes o seguinte, dinheiro ele não é matéria, ele é um fluxo. E você está atraindo aquele fluxo para você. É uma etapa só. Você foi lá, trabalhou, teve sucesso, trouxe dinheiro para sua mão. Aquele dinheiro que está na sua mão, ele não é seu. Ele está com você. E aí, a decisão que você vai tomar, aonde você vai colocar esse dinheiro, é aí que vai determinar o seu futuro financeiro, a sua saúde financeira. Ai, que demais, cara, é tudo que eu amo, assim, quando as pessoas falam, né, de prosperidade. Cara, o que é prosperidade? É esse fluxo. Se ser abundante é você entender que o planeta tem uma quantidade X de dinheiro. Não é ilimitado. Ah, não, o dinheiro é ilimitado. Não, gente, é uma quantidade X. Se não está na tua mão, está na mão de alguém. E o fluxo diariamente ele tá rolando. Não é? E às vezes existem umas crenças que não é nem a crença do o dinheiro é sujo, ou sabe assim, o rico é mau por ter dinheiro, mas umas crenças que é assim, chegou o boleto, né? A fatura do cartão de crédito. Ai, que saco, vou ter que pagar o cartão. Cara, primeiro, se você tem uma fatura para pagar é porque você tem crédito, você tem nome na rua. E se você tem a fatura para pagar é porque você comprou alguma coisa. Então, quando a pessoa muda esse foco do ai, tenho que pagar, que saco, para o foco do cara, que bom, eu pude comprar isto. Isso é o fluxo. Você sabe que eu tenho uma cliente minha, a Gi Baldino, ela é uma youtuber, palestrante também e minha cliente. E a gente conversava muito sobre, você está falando um pouco, sobre a relação com o dinheiro. Todos nós temos algum tipo de relação com o dinheiro, ou uma relação pode ser mais tóxica, menos tóxica, o dinheiro pode ser uma trava na sua vida. É uma relação, igual com pessoas, né? Ou é tóxico, né? Você tem crenças limitantes. Perfeito, e tal. perfeito. E a gente falava muito sobre isso. E aí a gente decidiu fazer agora, estamos montando ainda, não está pronto, mas fazer uma palestra. Ah, muito legal. Sobre a relação das pessoas com o dinheiro.
O relacionamento, literalmente. Sim, como é que o dinheiro ele te ajuda ou te atrapalha? Ele é uma trava na sua vida ou não é? Cara, muito legal. Nossa, assim, e aí quando a gente foi criando a palestra, a gente falou, nossa, cara, como tem coisa pra falar sobre isso. Muito legal. Ô, Fernando, então hoje o teu negócio em si, eu posso trazer algumas analogias? Pode, Só pra claro. talvez o público também esteja com dúvida. É como se você tivesse criado uma XP, é isso? Na verdade, a minha assessoria, ela é ligada ao banco BTG. Ah, ótimo, é isso que eu queria acho que entender um pouco. O que aconteceu com o mercado, né? Isso é uma modalidade que veio dos Estados Unidos, né? Muito comum lá, onde, diferente dos bancos tradicionais, onde o banco vai lá, constrói uma agência, contrata um gerente, paga o salário dele e tudo mais, e aquele gerente vai te atender. Tá. Né? Essa nova modalidade que chegou no Brasil, praticada pelo BTG, pela XP, ela incentiva empreendedores a montar os seus escritórios, a buscar os seus clientes, e esses empreendedores têm um contrato com o banco para usar a plataforma do banco. Perfeito. Tipo uma franquia, teoricamente, mas não é uma franquia, né? E aí a gente usa essa plataforma para atender os nossos clientes, né? E por isso que você decide o cliente que você quer atender. E a relação ela é mais justa. Por quê? Porque o gerente do banco, que é contratado, o CLT do banco, ele trabalha pro banco. Uhum. Se os seus interesses estiverem alinhados com os interesses do banco naquele momento... Que é o que a gente estava falando no começo. Legal. Se não, ele responde pro banco. Ele tem que dar resultado pro banco. Perfeito. O assessor de investimento, ele trabalha pro cliente. E o cliente, ele pode demitir aquele assessor a hora que ele quiser. Então, ou seja, ou você atende bem o cliente, você presta um bom serviço, você ajuda no que ele precisa, ou ele troca. Então é como se fosse assim, vê se tá certo o que eu vou te dizer. O Banco Itaú é uma plataforma. O Banco BTG é uma outra plataforma. Esses bancos têm vários produtos, que são os investimentos aí, que depois eu vou até pedir para você dar alguns nomes. Você, funcionário do Itaú, precisa fazer o Itaú lucrar. Você, funcionário não empreendedor do BTG, é você mesmo que vai crescer junto com o BTG, vendendo os produtos que estão acima, correto? O BTG, ele é uma plataforma aberta. Tá. Então, dentro da plataforma do BTG, eu tenho produtos do Itaú, por exemplo. Então, ótimo. Do Bradesco. Então, ótimo. Eu tenho produtos do mundo inteiro. É esse ponto que eu queria chegar. Então, aqui a gente tem agora uma pessoa te assistindo e é teu cliente, né? Não é um empreendedor, tá? E é do mercado digital. Sou eu, tá? Aliás, eu sou empreendedora, né, gente? Mas olhando assim por essa perspectiva, você seria o meu assessor direto de todos os meus investimentos financeiros, seria isso? Exato. O que é o nosso papel principal? É te entender a tua vida financeira, entender os seus objetivos, entender a sua dinâmica, trazer opções de investimentos para você, te explicar, tirar dúvidas e te ajudar a construir um patrimônio. Perfeito. E todas as demandas que você venha a ter. Então, por exemplo, alguns clientes meus me ligam e falam, quero comprar um apartamento. Perfeito. Na hora que você decide comprar um apartamento, tem diversas formas de você comprar um apartamento, né? Tem consórcio, tem um financiamento, tem pagar à vista, enfim, tem diversas formas. E a gente ajuda, né? Fazendo planilhas, cálculos, dando as opções, pesquisando para o cliente de tudo que ele precisar para tomar essas decisões, né? Tem um negócio interessante que a gente fala lá, que é o seguinte, né? Tem um personagem que foi criado que é o Homo economicus, né? Para fazer as teorias econômicas, criaram como se fosse uma pessoa que só pensa racionalmente para conseguir fazer os modelos econômicos. E tem nós, Homo sapiens, que tomamos decisões emocionais, tá? Então, normalmente o seu assessor de investimento, ele tem que fazer esse papel aqui do Homo economicus para te ajudar a tomar decisão. Porque eu sou um Homo sapiens, né? Eu faço isso com a minha sócia e ela comigo. Exato. Quando eu vou tomar alguma decisão de investimento, não tem jeito, a gente toma a decisão emocional. É igual a empresa. Aí eu ligo pra ela e falo, eu tô pensando em fazer isso daqui. Ela, calma, respira, deixa eu dar uma olhada. Muito legal. E a gente faz isso com os nossos clientes também. Então como é que é empreendedorismo na prática? Depois você me passa aí o teu orçamento, que eu quero ver como que funciona. Tá bom.
É, lógico, meu, preciso muito. Né, Angélica? A gente que sabe, né, o sufoco que é aqui. E aí, claro que não só pra mim, mas pra todo mundo que de repente precisar entrar em contato contigo. A Lemon é o nome da tua empresa? Sim. Que é a assessoria. A assessoria. Perfeito. Então, se alguém precisar entrar em contato contigo, tem Instagram? Tem Instagram. Da Lemon Capital. Ótimo. E aí, essa parte é uma parte do final, mas eu vou trazer um pouquinho pra frente, porque cabe, tá? Dani não vai brigar comigo não, ela tá lá no fundo, ela não vai nem ouvir. Se você agora tivesse o teu público aqui na tua frente, aqui, o que você falaria pra ele e a forma como você pode ajudá-lo? Vamos lá. Tem uma coisa que a gente fala bastante, que é o seguinte. Tanto um empresário quanto uma pessoa na sua vida pessoal, uma coisa muito importante que a gente tem que fazer diariamente é a alocação de recursos, tá? Quais são os principais recursos que a gente tem, que são finitos na nossa vida? Tempo e dinheiro, certo? Todo dia a gente tem que decidir o que nós vamos fazer com 24 horas. Todo dia. Quanto tempo a gente vai dormir? E no que eu vou dedicar as minhas horas? Dependendo das decisões que eu tomar, eu vou ter mais sucesso ou menos sucesso. O outro recurso que nós temos é o dinheiro. E aí também é a mesma coisa. Atraímos o fluxo, estamos com o dinheiro na mão. O que nós vamos fazer com esse dinheiro? Aonde nós vamos colocar, né? Tem um livro que eu li que mudou minha vida. Eu era bem jovem, chamado Pai Rico, Pai Pobre. É famosíssimo esse livro, né? E ele fala, o Robert Cialdini, ele fala... qual que é o principal erro das pessoas que ganham dinheiro, mas não têm um sucesso financeiro? Que as pessoas acabam comprando mais passivo do que ativo. Ou seja, comprando mais dívida do que ativos. O que são ativos? Ativos são coisas que valorizam no tempo, que geram dividendos pra gente, que geram renda pra gente. Tá? E ativos são coisas que sugam o nosso patrimônio, né? Tem uma vez que eu vi uma entrevista de um jogador de futebol, que foi interessantíssima a sinceridade dele e mostra muito isso, né? Ele falou, o cara foi entrevistar, ele falou, poxa, mas agora você tá bem de vida pra caramba, né? Ganhando muito dinheiro. Ele falou, pô, tô nada, cara. Quanto mais eu ganho, mais conta me aparece pra pagar. E é sobre isso, né? Ele tá colocando tudo em passivo, né? A gente tem que fazer o dinheiro trabalhar pra gente, né? O Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, ele fala, você só vai ficar rico o dia que você aprender a ganhar dinheiro dormindo. Como é que você ganha dinheiro dormindo? Colocando seu dinheiro em ativos que valorizem e que gerem renda para você. Perfeito. Como é que é esse negócio de liberdade financeira? Bom, você vai atingir a sua liberdade financeira o dia que o seu patrimônio custear os seus custos fixos. Perfeito. O que eu tenho de investimento aqui paga a minha vida. Pronto, eu construí um patrimônio. E eu costumo dizer para meus clientes, né? A gente começa a vida e a gente começa a atrair dinheiro e aí tem que construir patrimônio. Se a gente vive só no fluxo, dinheiro entra por aqui, sai por aqui, a gente não sai do lugar. Perfeito. É como se a gente estivesse num jogo de tabuleiro, nós estamos na casa 1. E joga vai e volta. E joga o dado da zero, a gente não tá andando. Porque um dia o fluxo para de entrar. Perfeito. E você para de ter tempo. Você para de ter vida, você começa a envelhecer. A gente diz que é o seguinte, né? Sua vida começa 100% dos seus custos, do seu divertimento, ou do que você precisa de dinheiro na vida, vem do seu trabalho. 0 do seu investimento. E a proporção tem que ir mudando. Se você fizer corretamente, né? Mudando. E Perfeito. aí é aonde o nosso trabalho é ajudar o cliente a entender isso. A colocar o dinheiro no lugar certo. Então deixa eu trazer um pouquinho mais de prática para isso. Um carro é um investimento ou é um custo? Eu costumo dizer que o carro é um dos piores investimentos que existem no mundo. Mas você, muitas vezes, aquele carro é uma ferramenta para você ganhar o dinheiro. Perfeito. Certo? Perfeito. Aí sim. Por quê? Pô, o carro você tirou da concessionária e já desvalorizou. Já desvalorizou. Aí ele tem uma porção de custos. Que você vai tendo, né, custo atrás de custo. E aí, na hora de vender, normalmente você se ferra ainda mais. Perfeito. Mas aí é uma decisão de escolha, que é o que você falou. Você tem seu tempo e você tem seu recurso financeiro. Você vai colocar onde? Não. Eu preciso de um carro, então beleza. Conscientemente eu sei que vai ser um custo, mas estou adquirindo para. Mas eu quero trazer mais exemplos, que é do tipo, ganhei dinheiro hoje. Vou comprar uma bolsa. Vou comprar um sapato, isso tudo é a hora que o dinheiro vai pro ralo.
porque isso não me gera mais recursos. Eu acho que tem que ter uma proporção legal, até porque tem uma frase muito boa, eu assisti a palestra desse cara, que é um livro chamado A Psicologia do Dinheiro. Que legal. Só tem uma coisa que o dinheiro compra na vida. Uma. Conforto. Verdade. Tá? E ele fala o quê? Ele use o dinheiro como uma ferramenta para aumentar o seu conforto. E não como uma fita métrica para se comparar com os outros. Nossa, perfeito. Porque normalmente a gente se compara com quem está em cima e vai machucar. Vai machucar. Então, e eu falo bastante isso para os clientes também. Cuidado para aumentar quando você aumenta o seu conforto. Porque você tem que aumentar o conforto mais ou menos tendo a ideia de que você vai ter que conseguir se manter neste nível de conforto pro resto da vida. Perfeito. Eu tenho uma apresentação que eu faço que é tipo uma pirâmide assim. E aí aqui eu coloco, né? A maioria das pessoas começa aqui embaixo. Tem algumas pessoas que começam no meio e algumas que já começam no topo. E muitas vezes até as pessoas falam, tá vendo? Aquele cara é uma sortuda, ele começou no topo. Médio, porque ele começou lá no topo. E ele tem que manter aquilo ali. A chance dele cair... É gigantesca. O cara fala assim, por exemplo, o cara que só viajou de ônibus, ele sofre de não viajar de avião de primeira classe? Não, ele nunca viajou. Agora, o cara que nasceu na primeira classe, tá ferrado. Tá ferrado, cara. Ele vai ter que se manter lá, por causa da vida. Mas enfim, então você vai subindo, né, na pirâmide. Só que o outro lado da pirâmide é tipo um escorregador, assim, com óleo. Se você errou a mão, você cai ladeira abaixo. É isso. Né? Que, assim, a gente vê bastante isso, né? O cara, primeiro dinheiro que ele ganhou, o cara já vai lá e já compra um carrão. Ele não parou pra pensar que tem o seguro, não, ele não tem emocional pra isso. Se ele der uma resinha e quebrar a lanterna daquele carro lá custa uma fortuna. É isso. E aquilo vai dragando o dinheiro dele. Mas a gente trabalha duro e a gente gosta de ter conforto. Então, assim, só dosa legal, faz uma proporção boa de quanto... Não é que você vai parar de fazer compras, só vai mudar o tipo de coisa que você vai comprar, né? Mas você vai ter montando aqui um patrimônio para que esse patrimônio passe a te gerar isso, dinheiro. Que é esse o exemplo que eu tô trazendo, porque como você comentou do passivo e ativo, e a gente precisa trazer isso para a prática, significa basicamente que um ativo, você vai... O sapato que eu vou comprar, né? Por exemplo, ou sei lá, né? Qualquer coisa que a gente compra, não nos gera mais recursos. Apenas você gastou, queimou o dinheiro e beleza, é um sapato bonito, é um sapato para uma reunião, é um sapato que vai me gerar um status, é importante, legal. Conscientemente falando, eu preciso daquilo para uma situação específica da minha vida. Se for desta forma, tudo bem eu investir assim. Mas se for de uma forma de só gostei do sapato e quero cada vez mais, essa questão até de ostentar ou até gastar por consumismo, não é a melhor alternativa. É isso que sobe e aí quando desce de uma vez, né? Exatamente. Perfeito. Eu tô te falando isso, Fernando, porque eu vim de família que não tinha recursos, né? Não vim de família extremamente pobre, mas eu vim de família de mãe operadora de telemarketing, pai caminhoneiro e tal. E quando eu comecei a ter patrimônio, com empresa, né? Então, eu fiz a minha empresa começou a me trazer renda. Eu tinha uma consciência que não foi ensinada, digamos assim, era uma consciência mesmo de que o dinheiro que entrava não era meu. Só que também não era de quem? Cara, eu administrava o recurso. Então, não era quanto mais entrava, mais eu podia gastar. Eu lembro até que uma pessoa veio me visitar, inclusive uma assessora de investimento. Ela viu meu carro, na época, assim, meu carro é um carro simples, teoricamente, eu tenho uma Kicks, pra você ter uma ideia, há 10 anos já, tô trocando o carro agora. E ela falou assim, nossa, que engraçado, né, você já construiu todo o seu patrimônio e você tem esse carro. Porque a lógica seria, não, você tem que ter uma Porsche já. E eu falo, eu não tenho roupa pra usar Porsche. Roupa, assim... Eu não sustento a Porsche. Eu vou ter medo de andar na Porsche. Talvez um dia eu vá ter uma Porsche, mas eu quero ter uma Porsche, cara, quando eu tiver uma família, quando eu tiver N outras coisas que vão me sustentar. E é muito importante você entender para assim, qual que é o motivo, por exemplo, de você querer ter uma Porsche. Isso, e é isso que você faz no seu trabalho. Literalmente. Eu gosto muito dessa parte de psicologia e de... Foi assim Despertar da consciência. Exato. Foi assim que surgiu essa palestra que eu e a Gi estamos montando,
de conversas nossas. Legal. Sobre isso, né? E se você conseguir fazer uma análise, assim, olhar, sei lá, 10 anos para trás, todos os gastos que você teve, quantos gastos foram desnecessários por algum motivo emocional, tem um monte ali. E eu também, e todo mundo, entendeu? Então, tem que sempre ter essa frase na cabeça, né? Use para aumentar o seu conforto. Isso aqui eu tô comprando porque tá aumentando o meu conforto, tá, uma coisa ficou bom para mim e tudo mais. Porque assim, normalmente, assim, você precisa ter uma Porsche, mas calma, você quer ter uma Porsche? Você gosta de sair acelerando por aí? Ou você tá comprando isso porque chegou dinheiro. Não, e né? talvez... O dinheiro caiu na conta. Talvez eu tô precisando mostrar pra alguém... Porque assim, esse é um negócio interessante, né? Tem aquele grande grupo que é dono das maiores marcas de luxo, né? E por que o cara, ele sempre oscila, ele aparece comumente como um dos caras mais ricos do mundo? Porque a maioria dos clientes dele tá comprando produtos dele ou tá se endividando de comprar produtos dele para tentar mostrar um dinheiro, porque tem um dinheiro para os outros que não tem. Perfeito. Por isso que o cara, hoje ele é um dos caras mais ricos do mundo. Perfeito. Aí você pega os caras mais ricos do mundo, né? Pensa esses donos dessas big techs e tal. Você já viu algum cara desse usando alguma marca escrita na roupa? Normalmente, quem usa essas marcas está querendo mostrar... E que ganha o dinheiro rápido, né, essas pessoas. Tá querendo transparecer para os outros que tem agora um dinheiro que normalmente não tem. Mais uma vez, não use como fita métrica. Ai, que dó. Use o dinheiro para aumentar o seu conforto, porque é legal ter conforto. É bom e não é feio. E assim, ganhar dinheiro é legal, é bonito, ter abundância. Todo mundo veio ao mundo para ter abundância, todo mundo veio ao mundo para ganhar dinheiro. Mas se você pudesse assim trazer agora para alguém aqui, cara, tipo assim, ganhou dinheiro, uma pessoa recebeu um dinheiro, pode ser um salário, tá? Fixo que a pessoa tá recebendo, e sobrou um tiquinho ali. E a pessoa tá muito afim de ter um conforto, um sofá melhor na casa, por exemplo. Só que ela ainda não tem nada de investimento. O que você falaria pra essa pessoa? A gente tem que dividir a nossa vida em gastar, ganhar, multiplicar e usufruir. Então tem que ter esse processo. Você ganha o dinheiro, vai construindo um patrimônio, desse patrimônio vai gerando um resultado que aí você vai gastar. Você tem que tentar manter esse fluxo, ao invés de ganhar, gastar. Tá. Ganhar, gastar, não saímos do lugar. Então se precisa do sofá e dá para esperar um pouco, pega esse dinheiro, investe primeiro e depois, em um outro momento, troca o sofá quando já tiver um valor investido. Porque... Você pode até falar, não, mas eu posso aqui parcelar o sofá. Você vai ter que pagar. A gente tem que, na vida, escolher se a gente quer ser recebedor de juros ou pagador de juros. Perfeito. Toda vez que você vê um banco, de um lado desse banco tem gente recebendo os juros, do outro pagando. Exato. O banco ele é só um intermediário. Ele capta dinheiro do correntista aqui, pega esse dinheiro e empresta mais caro para esse aqui. É como se fosse um vendedor de carro usado. Perfeito. Eu preciso comprar o seu carro barato para vender caro para a pessoa que está aqui do lado. Perfeito, muito legal. O banco faz a mesma coisa. Muito legal. Que lado você quer estar? Então esse é o seu trabalho, adorei. E esse é o seu trabalho 100% direcionado para pessoas da área da criatividade. Esse é um público que a gente acha que a gente pode contribuir bastante. Posso te falar? Muito. Eu tô no mercado digital desde 2012. O mercado digital tá ganhando cada vez mais dinheiro. E eles não têm noção do que fazer com dinheiro. E eu vou te falar, esse papo, ele é muito mais difícil de você ter com uma pessoa que a entrada aqui tá vindo muito um volume dinheiro. grande. Porque quando tá entrando dinheiro, qualquer besteira que você faça, passa batido. É verdade. E você não tá muito preocupado, porque o negócio tá entrando bastante aqui. E aí é onde o cara fica à vontade pra fazer. Tá tudo bem errar. Não tem problema, o mês que vem vai entrar mais. Mas aí a gente fala do fluxo. Aí o fluxo deixa de vir pra você e começa a vir pro outro. E como é limitado o recurso, o outro começa a ter e você não. E esse mercado, né, as carreiras, você vê assim, aparece um e some um a cada dia. É isso aí. Ou seja, o Clayton também é da área artística, né? Meu irmão trabalhou muito com música. E ele também tem, né, Clayton? Não sei se você consegue falar aí do músico que gasta dinheiro, né?
Deixa eu ver se ele vai conseguir entrar. Oi. Oi. Então, mas você quer o quê? A dúvida da... Não, o que você... Na área da música, assim, você como cantor, né, veio dessa parte mais artística. A galera gasta muito? Ganha e já gasta, assim? É difícil falar, né, cara? Porque o músico é uma raça meio que desunida, assim, né? Também ajuda isso, né? Isso que é complicado também, né? Então cada um tem um modo de pensar, mas eu acho que não se você pegar assim uma faixa de músicos assim, muitos é tipo jogador de futebol. São poucos que ganham muito e muitos que ganham pouco, entende? Então às vezes o cara se sujeita a fazer um show de sei lá, o cara entra pra tocar 10 horas da noite e vai até 5 da manhã e o que acontece? Como o mercado é um mercado que explora, tem muitos atravessadores, as pessoas acabam tendo que se sujeitar a isso, porque senão, não, o cara não consegue fazer isso, vão ter 20 que conseguem, né? Então, se sujeitam a um cachê baixo, porque tem outros lá e o cara precisa se alimentar, ou seja, infelizmente, a música, ela me deixou assim, meio triste por causa disso, né? Fora quando você vai tocar em bar, que aí é ridículo, né? Então, mas enfim, tá. É isso aí. Tá. E porque sabe, esse público você também atende, né? Também. E voltando um pouco, falando um pouquinho da música, tem cada vez mais comum agora terem empresas que antecipam, compram os direitos autorais do músico, por exemplo, 1 ano. Então, o cara faz uma proposta e fala, eu vou te comprar os seus direitos autorais de shows, de tocadores de música, né, como o Spotify da vida, e eu te antecipo isso a valor presente aqui no ano, e a partir deste ano eu te dou o dinheiro, você fica com o dinheiro na mão e tudo que você fizer nesse ano é meu. Perfeito. E a gente está desenvolvendo uma parceria com uma dessas empresas para, junto com isso, ela oferecer o trabalho da Lemon. Por quê? Porque, por mais que o cara... Ele ganhou um dinheiro grande, né? O dinheiro do ano, na mão dele. Só que ele vendeu todo o faturamento que ele vai ter nesse ano. Ou seja, se ele não administrar legal esse dinheiro aqui, não tem mais da onde vir. Com certeza. Então, a gente vem conversando e desenvolvendo essa parceria para ele conseguir antecipar. E a gente fala assim, agora que você recebeu um bom dinheiro na mão, vamos administrar legal esse dinheiro, vamos investir, vamos se planejar, né, os seus gastos para que isso não vire um problema. Perfeito. Né? Então, isso tem sido cada vez mais comum, essas empresas que estão comprando os direitos. Muito legal. Eu vou entrar aqui numa pergunta da Dani, que eu achei super boa. E aí, como a gente tá falando que é a tua terceira startup, né? Eu quero trazer um pouco esse lado assim, empreendedor do desafio, realmente. Sua trajetória começou no mercado financeiro. Como foi o processo de transição para áreas como segurança, que é a Anjo 55, que foi uma empresa que você teve, depois a área de produção audiovisual e aí para a terceira realmente, que agora é a Lemon. Tá. Que oportunidades você enxergou e como tomou a decisão de investir em negócios fora da sua formação original? Isso aí foi um dos maiores desafios que eu enfrentei, porque lembra quando a gente falou do empreendedor, ser um gestor, e é muito difícil você ser o gestor de uma empresa que a principal área da empresa é uma área que você não domina. E como é que você cria essa liderança colocando uma pessoa para tocar uma área fundamental daquela empresa que você não tem conhecimento quase nenhum, que era a área de tecnologia. O Anjo 55 surgiu basicamente de uma ideia. Eu estava um dia em casa, sabe aqueles estalos que dão? Eu falo, que legal. Nossa, que era, né? Cada vez mais a gente comprava coisas via aplicativos e cada vez mais coisas on demand. Ou seja, eu não... Teve um texto que eu li do Fernando Henrique Cardoso há muito tempo atrás, que era muito interessante, que ele falava que a gente vive a era do acesso. O que quer dizer isso? A gente não precisa ter mais nada. A gente tem acesso às coisas, né? Eu não preciso ter um carro, eu posso alugar. Perfeito. Por uma semana. Perfeito. Eu não preciso ter uma moto, eu posso alugar ela, enfim. E por aí vai.
Da mesma forma que normalmente você vem numa dor, né? Quando você tem uma ideia, vai empreender, você vê uma dor, uma necessidade, e você tem que ter uma solução para aquela necessidade. Existe uma dor muito forte em São Paulo que é a segurança. Quem nunca andou pela cidade de São Paulo à noite, a hora que fechou o farol, aquele que você vê que não tá passando carro nenhum, você tá sozinho, e aqueles 30, 40 segundos de farol fechado, é uma agonia gigantesca quando você não toma a decisão de passar o vermelho de medo, e você olha, assim, para todos os espelhos ao mesmo tempo para trás, e qualquer ser humano que viesse entra em pânico, né? Enfim, então isso sempre me incomodou. E ao mesmo tempo, você via pessoas andando com seguranças que tinham que ser muito ricas, porque segurança custa muito caro. Muito caro. E aí veio a ideia na cabeça assim, pô, mas se eu puder contratar um segurança por 15 minutos? Muito legal. Né? Então, nos deslocamentos que eu tenho pela cidade, se eu conseguir contratar como se fosse um Uber... Muito legal. Onde eu chamo um segurança, ele vem uniformizado lá, tudo mais, numa moto, e ele consegue me acompanhar. Qual que é a ideia disso? É prevenir, né? Sei lá, o assaltante, acho que ele vai ver um carro com segurança atrás e o do lado sem nenhum segurança atrás, acho que ele vai evitar o do segurança. Então a ideia é chamar a atenção de que ali não, porque você pode ter problemas se você for assaltar aquele carro. Então, a ideia veio daí, veio da necessidade, veio de uma dor, né? E foi uma dificuldade muito grande, porque envolvia muita tecnologia, e eu nunca fui um cara da área de tecnologia. Porque basicamente você criou um Uber de segurança, né? Era isso, né? E também eu tinha que ir para uma área de segurança. Pois é. E aí você tem que ter... envolve arma, envolve treinamento, envolve... Mas você chegou a fazer essa empresa? Sim, a gente optou por trazer uma empresa de segurança. Tá. Que entrou como parceiro, então toda a operação de segurança, sala, monitoramento, contratação dos funcionários, treinamento, colete à prova de bala, arma, era tudo deles. E a gente ficava com a parte de tecnologia e de marketing digital. E essa empresa você vendeu? O que aconteceu com essa empresa? Essa empresa a gente começou a ter um pouco de problema de tecnologia. Olha, a tecnologia é um negócio que não é fácil. Não, todo dia é uma tecnologia nova, né? Então... Quando a gente estava fazendo a transição para uma outra empresa que estava montando o aplicativo, foi logo antes de começar a pandemia. E, enfim, ninguém mais saía de casa, a gente não precisava de segurança. Parando. A tecnologia continua lá, ela tá parada, a gente não decidiu, a empresa também parou de investir com a gente. Uhum. Ela tá parada lá hoje e, assim, todas as pessoas que eu conto, me dá assim uma vontade às vezes de voltar, porque todas as pessoas que eu conto falam, nossa, cara, que ideia fantástica. Isso seria muito legal e tudo mais. E a gente começou a olhar tanto pro B2C, então, pessoas normais que vão lá. Tinha um cara, por exemplo, que ele usava sempre para ir para o aeroporto. Ele tinha loja no aeroporto. E ele se sentia muito inseguro e ia à noite pro aeroporto. Então, o nosso segurança seguia ele. A gente fez, por exemplo, o casamento. Imagina, a noiva, no percurso, igreja, casa, festa, lotada de joia. Eu já soube de casos de pessoas, de amigas minhas que foram assaltadas no caminho para a igreja. Ai, meu Deus. Então o pai da noiva contratou segurança para seguir eles a noite inteira. A gente começou a fazer parcerias com hotéis, porque a cidade de São Paulo é uma cidade de turismo de negócios, né? É verdade. E o gringo vem para São Paulo, ele tá num hotel, ele vai trabalhar e à noite ele quer se divertir, quer sair, enfim. Se a gente tem medo de andar em São Paulo... Imagina o gringo. O gringo... Na verdade, ou ele tem medo, ou ele nem sabe, né? Sei lá, um americano que vem pra cá, eu acho que é mais ou menos parecido se a gente for pra faixa de Gaza, né? A gente vai se sentir muito, muito inseguro. Aqui nós estamos acostumados, apesar de a gente também sofrer bastante, mas a gente mora aqui. O cara não mora aqui, ele não sabe. Toda vez que a gente vai pra outra cidade. Então, a gente começou também a desenhar parcerias com alguns hotéis, onde o concierge acionava a nossa plataforma para quando um hóspede fosse sair. A gente
a gente conversava às vezes com alguns concierges e o hotel, às vezes, ele se sentia meio responsável. E às vezes, sei lá, o gringo vinha pra cá e aí ia pra noite, bebia, não sei o quê, e depois não aparecia. E o hotel fica meio aflito e tal. Então, também era uma outra... algumas parcerias que a gente estava começando a criar era com os hotéis também. E por aí foi. Uma pena. Para mim foi difícil, muito difícil, a parte da tecnologia. Tá, mas aí você tomou a decisão de investir em um negócio que você não tinha conhecimento. Perdeu muito dinheiro? Um pouco. Tá. Faz parte. Tá. E aí você está na terceira startup hoje, construindo uma quarta, é isso? Construindo uma quarta. Como saber o momento de desistir de uma ideia? Esse é um momento importante. Normalmente, quando você constrói startup, você capta dinheiro de terceiros. Acho que num primeiro momento sempre vem o family and friends, né? Amigos e parentes. Onde você vai apresentar o seu projeto, ver se você consegue investidor. E aí você vai escalando, aí você vai indo para fundos e o negócio vai ficando cada vez maior. Nesse primeiro momento, onde o dinheiro começa a acabar e você ainda não conseguiu passar da fronteira para chegar nos fundos, porque tem alguns números que você tem que atingir para os fundos começarem a te ouvir. Porque foi-se o tempo que uma ideia valia alguma coisa. Uma ideia não vale nada. Hoje em dia o que vale mesmo é a execução. E um fundo desses de venture capital, de private equity, eles vão avaliar o potencial que aquele time tem de fazer aquele negócio dar certo. Tá? E quando você ainda não conseguiu chegar nestes fundos, é muito difícil você precisar de mais dinheiro e passar o chapéu de novo nos amigos, na família que já colocaram ali, enfim. Então, a hora de parar é muito uma decisão da parte financeira, né? O quanto eu já coloquei de dinheiro aqui, o quanto tem que colocar mais e fazer uma análise ali, uma reflexão de que toda vez que você tem uma ideia, o ser humano ele pensa muito rápido, né? Praticamente você teve uma ideia, você constrói o negócio na sua cabeça em minutos. E você vai ver que muita coisa que você imaginou não funcionou. E eu sou um entusiasta, e quando eu penso em alguma coisa, para mim aquilo, eu me entusiasmo tanto com aquele produto, porque para mim é assim, até assim, cara, isso aqui não tem como a pessoa não querer isso daqui, sabe? Só que tem pessoas do outro lado e que, enfim, é difícil. Não, difícil não é a pessoa não querer a tua ideia, o difícil é executar a tua ideia. Mas também tem, né? Eu falo, né, para as pessoas que a venda é a transferência de entusiasmo, né? Se você tá entusiasmado e vou te entusiasmar, eu consegui vender, vender para você. Mas você sempre tem que enfrentar que, normalmente, quando alguém começa a tentar te vender alguma coisa, o ser humano, ele tende a retrair, né? Então, tem sempre esse desafio. O seu produto precisa ser bom, você precisa entusiasmar as pessoas, você precisa criar uma empatia com você e com a sua marca para que as pessoas consumam o seu produto. Não é uma coisa só simples aqui, é bom, vai vender. Então, tem todo um desafio. E aí, você tem que ter a capacidade de, daquele plano que estava pronto, montado na sua cabeça de sucesso, que você vai ter que mudar um pouco as estratégias. Com certeza. E fazer a reflexão, às vezes, é o seguinte, putz, o que eu imaginei faz sentido eu seguir em frente ou não. Perfeito. Mas sempre a maior barreira e o que te faz parar e fazer essa reflexão é o dinheiro. É o dinheiro. Porque startup, dinheiro vai. Pois é. E é muito teste, né? Muito legal. Que gostoso esse nosso podcast, hein? Tá mesmo. O que você achou? Muito bom. Muito legal, né? Você quer deixar alguma mensagem assim pro seu público? A mensagem foi o que a gente falou bastante e acho que a gente tem que pensar muito nisso, né? O maior empreendimento da nossa vida é a nossa vida. Nós somos empreendedores da nossa própria vida e a gente tem que sempre refletir muito sobre aquilo que a gente falou, sobre a alocação de recursos, né? Lembrando, tempo e o dinheiro. E a gente tem que conseguir tomar as decisões certas quando a gente for alocar o nosso tempo e alocar o nosso dinheiro. Então, façam essa reflexão e não se acomodem
em deixar os seus investimentos e a sua decisão de investimento na mão de um funcionário de um banco, e onde você não entendeu 100% do que onde ele está colocando dinheiro. E aí fica uma dica final. Quando qualquer pessoa for falar de investimento com você, o papo tem que ser sobre o risco, não sobre o retorno. Perfeito. Retorno, se eu quiser sentar aqui, te conto 10 histórias maravilhosas. O sucesso não importa, o que importa é o risco. Perfeito. Se você não tiver 100% ciente do risco que você está correndo, e se você não tiver confortável, não vá. E se precisar, entre em contato lá no @ deles, Lemon Capital. Lemon Capital pode entrar em contato com a gente. Mensagem, Instagram normal. Mensagem, Instagram. Boa. O novo projeto que nós estamos montando é a Iolo. E a Iolo é uma empresa, uma plataforma de antecipação de recebíveis para a indústria criativa. Então você está fazendo assessoria com a Lemon e automaticamente você está montando a 4ª startup agora, que é já para antecipar alguma coisa se precisar. Então você está vindo com a faca e o queijo na mão já para o seu cliente. Algumas agências parceiras nos procuraram e falaram, tem uma dor enorme no mercado, que são aqueles prazos 30, 60, 90, 120. E você antecipa isso. E a gente conseguiu montar uma plataforma onde a gente trouxe investidores para essa plataforma e a gente consegue, após cadastrado o influenciador, ele consegue antecipar um pagamento dele, uma nota fiscal dele em até 10 minutos. Muito legal, perfeito. Então agora com esse fechamento, que é a 4ª startup, a gente vai mandar uma mensagem para o público da Fábrica de CEOs, que é o empreendedorismo na prática. Então pensa que aqui a gente fala com pessoas que sonham em empreender ou que já estão empreendendo, mas estão, precisa de ajuda. Uma luz de tipo, cara, peraí, deixa eu ver o que as pessoas que já empreendem fazem. Você é um baita empreendedor desse, com coragem de estar na tua 4ª startup. O que você falaria para eles? Primeiro, tudo parte de uma ideia. Tenha uma ideia onde vocês identificam uma dor de um grande número de pessoas. Partindo disso, junte um time que pense parecido com você e tenha o mesmo objetivo. E nunca, nunca, nunca perca o foco, né? Sempre faça aquele exercício quando você está tomando decisões na sua empresa, é o seguinte: o meu consumidor final, né? Aquela pessoa que eu fiz tudo isso aqui para ela, o interesse, isso que eu estou fazendo é de interesse dela ou é de interesse meu? Né? Muito bom. Saiba para quem você está fazendo aquela empresa e mantenha sempre todo o objetivo da empresa para atingir as necessidades daquele seu cliente. Uau! Nossa! Ó, gente, o que ele falou foi algo que eu costumo dizer muito também, que é uma questão de foco. Enquanto a gente está empreendendo, muitas coisas acontecem no meio do caminho e a chance da gente desviar é super grande, né? Ai, não, passou aqui, virei uma direita, fui embora. Não, você tem que voltar sempre, porque no meio do caminho, o planejamento, digamos, ele vai sendo corrigido. É como se fosse isso, né? Eu gostei muito, assim. E mais uma coisa, o teu cliente precisa daquilo que você tá idealizando, porque às vezes é uma ideia muito... Pra você é muito legal, mas não vende pra ninguém. Aí, né, não vale a pena. Então, Brasil, chegamos ao fim deste nosso super programa. Com essa pessoa que, cara, tem coragem de fazer 4 startups. Eu vou agora conversar com ele e falar assim, me dá um pouco dessa coragem. Tudo bem que é a minha segunda, né? Que eu já vendi a primeira e tal. Tô na segunda. Só que assim, eu já tô meio que querendo aposentar. Porque, olha, dá muito trabalho. Então, eu vou conversar com ele. E se você tiver dúvida diretamente pra falar com ele como empreendedor, como assim, cara, o que eu faço pra ter essa coragem, pra manter o foco, poxa, deu errado, de repente, a Anjo 55, como que eu faço pra continuar, cara? Manda uma mensagem aqui no nosso vídeo, que a gente encaminha pra ele e ele responde pra você. A gente volta na próxima segunda-feira, às 6 horas da manhã, com mais um programa Empreendedorismo na Prática, com mais uma super história empreendedora real. Se você se sentiu tocado, manda esse material para aquela pessoa que precisa saber o que precisa fazer para ter a própria startup. Legal, muito obrigado, adorei. Obrigada! Brasil, beijo grande no coração, até a próxima segunda-feira. Tchau! Olá, eu cheguei para te mostrar o Colabora. Vem cá! O primeiro ambiente instagramável de Santo André. Nós contamos com cozinhas, estúdio, salas instagramáveis,
A outra sala instagramável também é linda. Um espaço lindo para você poder tirar fotos, fazer workshops, lançamentos, eventos, vem ver. Temos a nossa sala de reuniões. Nosso coworking. E a nossa produtora, contamos com 2 estúdios profissionais, um de chroma key e um de podcast. E aqui é como se fosse um refeitório. Tem geladeira, tem armário, tem lugar para impressão e tem uma cozinha de apoio, caso você precise esquentar alguma coisa. O Colabora, ele é composto por 3 soluções para profissionais do marketing digital e criadores de conteúdo. A gente traz uma solução de coworking, produtora audiovisual e também espaços instagramáveis para você poder criar seu conteúdo aqui dentro com a gente. Vem pro Colabora!